Bom dia, gente. Meu nome é Pablo e eu sou o líder desse grupo de políticas públicas. O nosso tema são as cotas raciais. E, primeiramente, eu queria dar uma breve explicação do que são as políticas públicas. Elas são a soma das atividades dos governos que agem de forma diretamente ou de delegação e que influenciam a vida dos cidadãos. E, de uma forma mais abrangente, pode-se dizer que as políticas públicas são aquilo que o governo decide ou não fazer. E elas nascem provenientes de um problema que a população está sofrendo. Ou seja, é certo afirmar que essas políticas públicas são as resoluções para estes problemas. E assim como a gente pode ver na aula da Alessandra, a gente pode igualar essas políticas públicas aos nossos direitos, às nossas leis e entre outros. E esse é um conceito básico do que são as políticas públicas. Agora eu vou falar um pouco do início das cotas raciais. As cotas raciais é o termo oficial utilizado pelo governo brasileiro. E elas são as reservas de vagas em instituições privadas ou públicas para os grupos específicos de etnias. E, na maioria das vezes, esses grupos são indígenas ou negros. Porém, é importante deixar bem claro que não existe só esse tipo de cotas. A gente tem diversas outras, como as cotas sociais, que abrangem um outro público da nossa população, que pega mais aquela parte de baixa renda. E essas cotas surgiram na Índia. As cotas raciais surgiram na Índia, na década de 1930. E elas são consideradas, pelo conceito original, uma forma de ação afirmativa para reverter o racismo histórico contra determinadas etnias ou raças. Apesar de muitos considerarem as cotas como um sistema inclusivo social, existem controvérsias quanto às suas consequências e constitucionalidades em alguns países. O Supremo Tribunal Federal, em 2012, analisou a questão das cotas raciais e, por unanimidade, aprovou sua constitucionalidade. Ou seja, em 2012 foi o início das cotas raciais no Brasil. Bom dia a todos, amigos, amigas, professora. Quero dar continuidade aqui falando sobre cotas raciais, né, para que serve, essas coisas. Então, a cota racial é nada mais nada menos que uma reserva de vaga, né, em instituições tanto privada quanto pública, que essas vagas são atribuídas a diferentes grupos, né, específicos classificados por etnia, na maioria das vezes negros e indígenas. Então, as cotas raciais seriam uma ação, né, do governo para reverter, né, esse racismo histórico, né, porque a nossa sociedade bastante racista, teve a escravidão que prejudicou bastante os negros, e seria então uma forma de ajudar, né, de contribuir com esse povo que sofreu e sofre muito até hoje. Então é basicamente isso, são reserva de vagas, né, para específicos grupos determinados por etnias. As cotas raciais, ela tem gerado um debate muito grande entre pessoas que são a favor e pessoas que são contra. E na maioria das vezes, essas pessoas que se dizem contra esquecem do tanto que o negro sofreu e sofre até hoje. Eu quero mostrar para vocês dois exemplos aqui do tanto que o sistema de cota foi eficaz aqui no Brasil. O primeiro exemplo que eu quero falar é que de 2012 a 2016, a lei de cotas conseguiu ampliar em 39% o número de aluno negro, pardo e indígena nas instituições federais. E o segundo exemplo é que em menos de 10 anos, a Universidade de São Paulo, a USP, ela conseguiu quadruplicar o número de alunos que se declararam negro, pardo e indígena. E eu tenho aqui alguns dados, que eu vou até pegar para ler porque eu não decorei, que após a adoção de cota no SISU e na FUVEST, porcentagem de calouros da USP que estudaram na rede pública saltou de 35% para 40%, e a meta para esse ano é chegar a 45%. Vou deixar meus amigos falar agora. Surgimento das cotas do Brasil.
No Brasil, a Universidade do Estado de Rio de Janeiro, UERJ, foi a primeira instituição pública de ensino a adotar o sistema de ações afirmativas, em 2003. A primeira instituição pública federal a adotar um sistema de cotas foi a Universidade de Brasília, a UNB, em 2004. A partir de 2007, a elaboração de um programa de expansão e investimento nas universidades e instituições federais, chamado REUNE, ampliou o debate sobre as cotas raciais por meio de conselhos universitários. A proposta de implementar cotas para estudantes de escolas públicas e subcotas para negros, pardos e indígenas foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal, que votou por unanimidade pela constitucionalidade das ações afirmativas. E assim, foi sancionada em 2012 a Lei de número 12.711/12, que regulamenta o sistema de cotas em universidades e institutos federais de ensino. Bom dia, galera, tudo bem? Meu nome é Gustavo e eu vou falar um pouquinho sobre as cotas raciais do Enem. As cotas raciais do Enem foi instituído pela Lei 12.711 de 2012 e algumas pesquisas do IBGE falam que 12% da população negra e 13% da população parda não terminaram o ensino médio. As cotas raciais na universidade surgiram para ingressar pessoas negras, pessoas pardas, pessoas indígenas, que no passado essas pessoas foram muito oprimidas. E nisso foi feito para não ter uma desigualdade social. E quem tem direito às cotas são pessoas negras, pessoas pardas, pessoas indígenas, que as cotas raciais têm como a principal função que a reparação de desigualdades econômicas e sociais e educacionais no Brasil. E o estudante pode passar por um processo de investigação no Ministério da Educação, que é o MEC, caso haja uma suspeita de fraude ou alguma suspeita de enganação. E como entrar na faculdade através das cotas? Você tem que cumprir os requisitos que eles pedem, especificar no momento que a inscrição que você deseja concorrer com a cota e entregar os documentos solicitados para comprovar o cumprimento das normas estabelecidas. E é isso. Bom, agora eu vou falar um pouco dos dois lados das cotas raciais. As pessoas que são a favor e as pessoas que são contra. Para isso, eu separei 3 argumentos de cada. E eu vou começar falando das pessoas que são contra. E os argumentos das pessoas que são contra, eu tirei de um texto de um sociólogo chamado Bernard Lagoy. 1. Cotas raciais sempre dividem negativamente as sociedades onde são implementadas, gerando o ódio racial e o ressentimento das pessoas que não entraram na universidade, apesar de terem obtido nota maior ou igual do que os cotistas nas provas de vestibular. 2. Cotas raciais criam um terrível precedente ao admitir discriminação racial para atingir objetivos políticos, gerando nas pessoas a sensação de que não serão mais julgadas pelo que são ou fazem, mas pela cor de sua pele ou origem étnica. 3. Cotas raciais foram importadas para esconder o real problema de baixa qualidade do ensino básico e dar poder dentro da universidade a políticos que não têm nenhum compromisso com a qualidade de ensino e de pesquisa. Esses foram os argumentos contra. Agora eu vou falar 3 argumentos a favor das cotas raciais. E estes argumentos foram tirados de um texto de uma professora de história, chamada Juliana Bezerra. 1. O curso universitário é um dos que mais favorece a ascensão social e a maioria dos alunos das universidades brasileiras são estudantes brancos. 2. O Brasil tem uma dívida histórica com a população negra por conta da escravidão. 3. Ajuda a promover a diversidade étnica em profissões que são ocupadas tradicionalmente por brancos.